Em 1998, dois estudantes criaram uma empresa dentro de uma garagem. Eles não tinham exatamente muito dinheiro, não tinham uma empresa estruturada, eles tinham uma grande ideia. E o nome da empresa que eles pensaram era meio esquisitinho. Na verdade, os investidores disseram: olha, isso aqui não vai dar certo, é difícil de falar. Hoje, essa empresa responde mais de 8 bilhões de perguntas por dia. Mas o que transformou o Google na ferramenta de busca mais poderosa da história não é exatamente a sua tecnologia somente, mas a sua autoridade. Nos anos 90, a internet era um caos. Existiam já alguns buscadores, como Yahoo, Alta Vista, Lycos e outras ferramentas do tipo. Mas todos eles funcionavam da mesma forma. Eles listavam algum site de acordo com a palavra-chave que você utilizava, mas tinha que ser aquela exata palavra-chave. O resultado? Muito spam, palavras irrelevantes e entregas que não eram exatamente o que você estava procurando. E entra a grande virada da história. Dois estudantes da Universidade de Stanford, na Califórnia, começaram a pensar um pouquinho diferente. E a pergunta que moveu eles era bem simples: se a autoridade de um site fosse medida pela quantidade de vezes que outros sites falassem dele, quantas vezes apontariam falando: olha, uma grande referência sobre esse assunto é este site aqui? Gerassem links, ou seja, menções, ou seja, citações. Quanto mais pessoas falassem sobre aquele outro site, sinal que ele era altamente relevante. Assim nasceu PageRank. Ou seja, quanto mais pessoas relevantes falarem sobre você, sinal que você também é uma pessoa relevante. Esse sisteminha de reputação acadêmica, basicamente, foi a grande base consolidadora do Google. O primeiro servidor do Google foi montado com peças Lego. Os fundadores, eles usaram essas pecinhas para segurar o disco rígido. Em 1999, os fundadores da empresa tentaram vender o Google por uma quantia de $1 milhão para uma empresa chamada Excite. No entanto, foi recusada a oferta. Hoje, o Google vale trilhões de dólares. O ponto estratégico é que talvez muita gente pense que o algoritmo é determinante para o sucesso do Google, mas a gente aqui prefere ver uma outra questão. O grande fator que diferencia o Google e a sua lógica de organizar as informações na internet tem a ver com a autoridade. Quem está perguntando? Quem é citado? Quem é confiável? Quem é referência? Quem é melhor responder a essas questões vai ser a primeira resposta que aparece no buscador. Durante anos, muita gente tentou driblar a forma que o Google organizava as coisas. Compraram links, criaram spams, começaram a criar conteúdo em massa, tudo para tentar driblar essa lógica do Google. Mas a empresa foi evoluindo gradativamente com várias versões que ela foi lançando. E cada vez mais premiava aquele que criava um conteúdo real e com autoridade altamente relevante. Depois de 25 anos sendo o maior buscador de todo o planeta, o Google começou a viver uma realidade que até então ele desconhecia. A lógica das inteligências artificiais sendo a principal forma das pessoas buscarem respostas na internet. ChatGPT, o próprio Gemini, que é uma ferramenta de IA do Google, o Cloud AI, Perplexity e muitas outras. E aí, de repente, o Google precisou se recriar novamente. Se antes a lógica era como aparecer no Google, como ser ranqueado nas primeiras posições, como usar a técnica de SEO, ou seja, Search Engine Optimization, essa otimização dos mecanismos de busca, agora a lógica está um pouco diferente. A lógica tem a ver como a resposta aparece o mais mastigada possível para que eu seja a primeira resposta a ser apresentada quando alguém estiver perguntando para uma inteligência artificial. O Google criou um grande império trabalhando com essa lógica de autoridade e relevância. Mas agora não mais para apresentar uma série de listas de sites, mas agora para entender quem é que tem as melhores respostas para as principais perguntas que estão sendo criadas. Ele organiza essas informações e, conforme você tiver alta relevância e estiver respondendo as principais perguntas que são feitas, maiores são as chances de você ser a grande referência, a grande pessoa que é atribuída à autoridade daquela resposta que ele está fazendo para você. O que a Index faz é justamente isso. O que nós fazemos aqui é começar a organizar as informações dos nossos clientes para que elas estejam como respostas muito próximas daquilo que estão perguntando, aumentando muito a sua autoridade, um conteúdo extremamente autoral. A chance de você ser uma resposta oferecida pela IA é muito grande. Não sabe como fazer isso? Procura a Index. A gente pode te ajudar nessa construção da sua autoridade no mundo algorítmico.